Opa, vamos lá para mais um fechamento de mercado. Vou estar fazendo um fechamento um pouquinho mais tarde hoje, tive que resolver umas coisas, mas não vou deixar de pegar o fechamento. Vamos começar aqui. Opa, isso aqui é meu diário de trade. Eu deixo salvo todo dia, né? Pronto, agora sim. Deixa eu excluir isso aqui. Vamos lá. Vamos começar pelo mercado americano aqui, pelo Nasdaq, né? Eu fiz um morning call dando os possíveis movimentos que o mercado poderia entregar, e o primeiro movimento, uma das possibilidades seria um movimento de queda, fazendo espelhamento deste topo com esse fundo aqui para baixo, ou a possibilidade de alta, fazendo esse mesmo espelhamento desse fundo com esse topo para cima, né? E o mercado acabou fazendo basicamente este movimento aí, né? Se vocês perceberem, o mercado ficou a maior parte do tempo lateral dentro desse range aqui, né? Isso na parte da madrugada e manhã, isso no Nasdaq, né? Então, logo na abertura do mercado, ele começa a vir trabalhando com um pouco de força, né? Normal na abertura do mercado, e daí começa um pouco de uma briga aqui e deixa aqui pra gente, né? Um, dois, três de compra, só que não tão bonito, porque ele não fechou tão esse candle aqui de fechamento não fechou tão para fora das médias, e sem contar que não tinha rompido esse topo. É uma entrada, porém não estava tão clara, né? As médias estavam começando a fazer o alinhamento também, o espaçamento entre elas, porém esse gatilho de compra não foi tão claro, mas é válido, né? Mas se você não quis entrar nele, você teve essa outra possibilidade aqui, que o preço ele subiu, voltou para trocar a polaridade. Aqui com a média de 72, né? Ou perdão, média de 50, que é essa azul. E com esse único candle ele rompeu essas médias aqui, deixando um PC, né? Um ponto contínuo, que deu início a esse movimento de alta aqui inteiro, né? Então, se nós podemos espelhar como algo justamente essa pernada aqui, porque ela era uma pernada de quebra de movimento. No fechamento de mercado ontem eu mostrei, o mercado vinha caindo, né? E com essa pernada aqui, ela faz uma quebra de movimento de baixa, ou seja, mudando o cenário do mercado vendedor para comprador. Então, se eu pegar uma pernada de fibra e fazer uma projeção, eu pego esse fundo com esse topo aqui, jogaria para cá. Aqui, né, seria a projeção, porém, aqui estaria nosso primeiro alvo, segundo alvo. Notem que quando o preço chegou no segundo alvo, ele trabalhou meio que numa espécie de deriva, né? É quando o preço veio andando de lado aqui, porque ele veio com bastante força e veio subindo reto. Então é normal que o preço venha corrigindo até a região de onde estão com as médias, né, pegando um pouco mais de liquidez para continuar o movimento de alta. E daí ele subir aqui para o terceiro alvo, você consegue ver que o preço, o dia já parou bem aqui na região do terceiro alvo do espelhamento, né? E nessa região aqui, que é a região onde o preço veio fazendo uma deriva no mercado, para quem não conseguiu entrar nesse movimento de alta anterior aqui, o preço deixou outras oportunidades de entrada para quem não conseguiu entrar. Porém, eu não entrei no começo, né? E ele deixou uma oportunidade de entrada que foi esse candle de impulsão aqui, né? De convicção, no caso. Eu não entrei nele porque eu achei ele que alguma coisa me dizia que ele iria ser estopado, e o stop aconteceu dele. Porém, logo em seguida ele deu outro gatilho mais claro e mais bonito, que foi esse 1, 2, 3 de compra ancorado pelas médias, né? Deixando bastante defesa. Então, após deixar esse gatilho, ele foi lá entregar o terceiro alvo que estava lá em cima. Então, quem entrou no começo do movimento aqui, isso aqui 10h30 da manhã, ou era 10h40 mais ou menos, conseguiu pegar essa entrada, aqui conseguiu aumentar a mão, aqui conseguiu aumentar a mão e sair aqui no alvo final, né? O alvo final bem aqui.
Então, se você conseguiu pegar o início do movimento, você teria um stop de 2.900 pontos, stop um pouquinho caro, porém para um alvo final de 18.161 pontos. Algo bem grande, né? Isso no Nasdaq. Agora vamos aqui para o Dow Jones. Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 sempre são bem correlacionados, ou relacionados no caso, né? O preço andou lateral a maior parte do tempo. Começo do dia, o preço veio trabalhando aqui nesse movimento de alta, né? Trabalhando bem acima das médias, isso foi muito bom. Porém, consegue ver que essa média aqui, ó, era uma média de 500 períodos e ela estava vindo descendente. Então, toda vez que o preço vem até ela e ela está caindo, da forma que estava caindo aqui, o preço costuma travar. Então, aqui ele deixou uma travinha leve, veio trocando polaridade em cima dela e aqui deixou essa defesa bastante forte. O preço tentou furar até a média de 72, não conseguiu concluir. Cadê? Pronto. Não conseguiu de fato furar e permanecer abaixo da média de 72, deixou esse candle de ignição. Um pouco de defesa, claro, mas deixou esse candle de ignição aqui. Se você não se sentisse à vontade de poder comprar aqui, poderia comprar nesse candle aqui, porque pelos 2 minutos, eu vou até jogar aqui nos 2 minutos. Pronto. Aqui pelos 2 minutos você consegue ver que o padrão ficou bem claro. 1, 2, 3 de compra. Né? Então se você não acha o padrão muito bonito nos 5, você pode olhar nos 2 minutos e no 3 que está acontecendo o mesmo movimento. Tá? Então nós tivemos aqui um movimento de alta também, claro, né? Um pivô, nitidamente aqui um pivô de alta. E qual foi o nosso espelhamento que poderíamos estar esperando? Esse alvo aqui. Esse movimento de quebra de movimento de baixa, que vinha fazendo topos e fundos, topos e fundos descendentes, houve uma quebra de movimento aqui nessa região, e daí a gente faz o espelhamento dessa quebra de direção. Então esse fundo com esse topo aqui teria basicamente o nosso primeiro alvo. Nota que nessa região que pegou o primeiro alvo, o preço já deu uma corrigida, e foi basicamente na hora que deu a nossa primeira entrada, né? Jogo aqui para o segundo alvo. Nota que depois o preço já rompeu com força no nosso segundo alvo. Na hora que rompeu, voltou aqui para poder fazer um pullback, dando outra possibilidade de entrada aqui, deixando um dos 3 de compra, né? Depois eu mostro com mais um. E aqui foi o nosso terceiro alvo aqui nessa região. Opa! O nosso terceiro alvo foi bem aqui nessa região. O preço chegou a passar um pouco, né? Mas ele trabalhou muito bem hoje no cenário comprador. E nessa região aqui, ó, foi basicamente o nosso terceiro alvo, ou segundo alvo. O preço veio para fazer pullback na nossa região de terceiro alvo, deixando um candle comprador aqui. Um padrão de candle aqui, 1, 2, 3, para você poder comprar novamente. Aqui também deu outra possibilidade de reentrada e aqui outra novamente. Tivemos várias possibilidades de reentrada aqui no Dow Jones, né? No Nasdaq tivemos menos do que no Dow Jones. Aqui eu consigo ver pelo 5 minutos teve esse padrão, pelo 2 teve aqui, pelo 2 teve aqui também, e aqui pelo 5 deu um padrão de entrada, aqui pelo 2 e aqui pelo 2. Pronto, então tivemos 6 possibilidades de entrada para poder pegar esse movimento aí. Então nós podemos ver aqui que o ponto de entrada inicial foi aqui, então teríamos um stop de 7.145 pontos para um alvo de 33.430. Nossa, muito grande o alvo. E agora vamos aqui para o S&P 500. Você consegue ver que o movimento foi basicamente o mesmo. A leitura vai ser basicamente a mesma. O movimento aqui, ó, anterior no mercado, topos e fundos descendentes. Aqui fez um movimento em W, rompeu, fazendo uma quebra de um movimento com esse, rompendo esse topo aqui, fazendo pivô de alta, né? Então nós, na abertura do mercado, assim como o Dow Jones, ele deixou aqui um padrão de entrada, deixa eu dar um zoom.
ele deixou um padrão de entrada aqui, ó, 1, 2, 3 de compra aqui, muito bonito, por sinal, fazendo um pullback aqui na média de 500 e a média de 72, né, rompendo todas as médias para cima. Logo após isso, deixou mais 1, 2, 3 de compra aqui. Aqui teve um padrão de entrada nos 2 minutos, né? Aqui teve outra possibilidade de entrada pelos 5. Aqui é outra possibilidade pelos 2 minutos e outra possibilidade pelos 2 minutos, né? Tivemos 6 possibilidades de entrada para poder pegar esse movimento de alta. Alvo, né, desse movimento de alta, você pega também mesma leitura. Esse fundo com esse topo, joga para cá, seria o primeiro alvo. Segundo alvo aqui nessa região. Eita. E pronto. Tá aqui o nosso terceiro alvo. O preço chegou a passar um pouco do terceiro alvo. Tá? E vamos aqui agora para o ouro. O ouro trabalhou aqui a maior parte do tempo lateral, como ele sempre faz de costume. O ouro eu já percebi que ele tem uma peculiaridade dele ficar andando um pouco, trabalhando, fazendo movimento de deriva, né? Depois ele dá um tiro para uma região, aí fica andando um pouquinho de lado, aí dá uma pernada forte, anda de lado, dá outra pernada forte. E também ele tem correlação com os índices, né? Então, na hora que o mercado americano está em alta, o ouro sempre está caindo. Na hora que o mercado está em baixo, o ouro está subindo, né? O mercado, ele vinha trabalhando, deixou um range aqui, lateral, né? Pronto, vou até deixar ele coloridinho aqui. Pronto. Deixou esse range lateral aqui, e esse range estava justamente na região dessa VWAP aqui do dia anterior. O VWAP do dia anterior costuma segurar o preço, então não era viável estar fazendo uma operação no rompimento desse range só por conta dessa VWAP aqui. E se fizesse, iria estar na cara da média de 500, era melhor ter aguardado de fato um rompimento da média de 500, não. Então o preço rompeu e ficou fazendo uma deriva aqui, né? Nesse movimentinho, vou até dar um zoom para ficar mais claro. Pronto. O preço entra nas médias, tenta furar as médias maiores, né? E deixa esse candle de ignição, né? Que é um candle de convicção. Aqui foi nosso gatilho de entrada, né? Tivemos esse único gatilho de entrada. Tivemos um outro ali também, porém muito afastado dessa média aqui de 20. Não era um gatilho tão claro assim. Então, e alvo, nós poderíamos estar espelhando, deixa eu ver aqui, esse movimento aqui, ó. Pronto, esse movimento aqui para baixo. Nós poderíamos estar espelhando ele. Então, se eu pego a fio, fazer a fio para cá. Pronto, ele está aqui. Se eu pego o primeiro alvo, estaria aqui. O segundo alvo, estaria aqui. Você consegue ver que o preço travou na região aqui do segundo alvo, deixou outra defesa. E na hora que chegou o segundo alvo, ele só deu mais uma movimentada de leve e deu uma leve correção aqui, né? Essa correção também gerou gatilhos de entrada, porém pelos 2 minutos, né? É um tipo de operação um pouco mais demorada, que é uma recuperação do mercado, quanto o ouro e o mercado americano, eles costumam fazer isso muito bem, que é andar pivotando ancorado na média de 20 e a média de 9, e ele fica por um bom tempo fazendo esse movimento de correção aqui. Às vezes ele pode ficar fazendo esse movimento de correção aqui até a VWAP, ou até uma região de FIBO do dia, né? Então, esse foi o fechamento de mercado de hoje. Eu fiz um pouquinho mais tarde, mas não ia deixar de fazer o fechamento de mercado, beleza? Então, eu acho que é isso, né?